Fala, minha gente da transformação! Gente, que legal receber vocês. Eu me chamo Gabi Roots e seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do Insticast, o podcast que transforma. Aqui no Insticast a gente vai trazer histórias que não só inspiram, mas também transformam a educação, o terceiro setor e o mundo. E o melhor é que transformam a gente também. Então, se você está aqui assistindo, você já faz parte do clube dos Insticasters. Então, já dá like aqui, se inscreve no canal e vamos lá. E para esse primeiro episódio, a gente não poderia ter a maior honra de receber ela, que é professora, que é pedagoga, pós-graduada em Educação Ambiental, nascida e criada aqui em Prudentópolis, no Paraná, mãe, apaixonada por construir sonhos através da educação, professora Leila. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo convite, por estar aqui e contar, né, a sua história e a história linda do seu projeto, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre, mas um dos projetos que você desenvolveu, o projeto Acolher e Florir, nasceu do acolhimento de refugiados ucranianos e começou no Televisando, né, um projeto do Instituto aqui de Educação. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Gabi, primeiramente pelo convite e dizer que o Televisando está transformando vidas, principalmente de educadores assim como eu, porque é através da mídia que a gente descobre um universo muito infinito para ensinar essas crianças da geração atual que estão tão conectadas à internet e que precisam de um direcionamento para que a educação realmente aconteça. Ah, muito legal, prof. Muito obrigada mesmo. E para começar, Leila, eu já dei um spoiler sobre você, sobre a sua formação, mas a gente quer te conhecer melhor. De onde veio a sua vontade de ser professora e de transformar através da educação? Então, desde pequena eu fui criada no campo mesmo, no sítio, e lá eu tinha a inspiração, sempre foi a professora. Nos dias atuais, o professor não é assim tão visado como naquela época, mas era a inspiração, era ser professora. E, e desde pequena, desde brincando com os meus priminhos, com as bonecas, eu tinha esse sonho, né, de ser professora, mas eu nunca pensei que realmente essa profissão fosse tão gratificante para mim como é hoje. Quando eu tive contato, assim, até antes disso, eu fui tutora de um curso de pedagogia de uma universidade, eu ajudava nos trabalhos de conclusão de curso, mas eu fui só descobrir a educação e me apaixonar pela educação quando eu tive contato com o ensino fundamental, onde eu vi crianças e que crianças têm muitos sonhos. E a partir dessa mentalidade, quando eu, criança, estava no banco de escola e via esse universo, assim, de sonhos que eu tinha, e quando ele não era tolhido por um profissional da educação, eu tinha asas. E hoje eu sou a professora que impulsiona o voo de muitas crianças, e isso não tem preço para mim, tem valor. Nossa, com certeza é inspirador, assim, até pra gente que... Eu, por exemplo, não sou de educação, eu sou da publicidade, mas a gente sente, e é muito bonito ver isso também. E, prof, você participou do Televisando no ano passado, né, e desenvolveu várias práticas com as ferramentas que a gente oferece, e eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto Acolher e Florir. O que é o projeto e de onde surgiu a ideia? Então, assim, Gabi, Prudentópolis é conhecida como a Ucrânia brasileira. A descendência dos ucranianos lá em Prudentópolis é muito grande, tanto é que existem colônias atualmente que conversam, falam em ucraniano desde pequenos, muitas vezes vão para a escola e eles chegam lá, têm dificuldade um pouco com o trabalho do R, de algumas palavras por causa da pronúncia, justamente pelo fato de ser desde pequeno criado falando na língua ucraniana. Quando houve a invasão russa, os ucranianos foram dispersos por alguns países para se refugiar, as mulheres e crianças, e Prudentópolis recebeu uma leva de 27 ucranianos para residir em Prudentópolis por um período, refugiando da guerra. Quando eles chegaram lá, eles foram recepcionados, tinha moradia, alimentação, mas em primeiro momento não foi ninguém, assim, não foi levado um foco específico para o ensino da língua portuguesa, porque para você sobreviver num determinado ambiente, que você domine uma língua, facilita muito a vida. Então, eu e um professor que me convidou, que fala ucraniano e russo, e eu não domino o idioma ucraniano, mas fui convidada para participar dessa interação social dos ucranianos ensinando o idioma da língua portuguesa. Nós nos reunimos para ensinar, e hoje com a tecnologia, né, como a gente trabalha no Televisando com a mídia, para a mídia,
A mídia nos ajudou muito com relação à tradução, né? Então, muitos ucranianos desses refugiados vinham até minha casa para aprender o idioma, mas eu não entendia nada em ucraniano, e eles nada em português, nós utilizávamos o recurso da mídia para nos comunicar. Foi um processo assim bem... a barreira linguística, que legal. Com certeza, e foi muito interessante, porque daí assim, eu tenho inglês básico e estou me aperfeiçoando cada vez mais, depois mais eu vou falar um pouco sobre isso, e algumas delas tinham uma noção básica do inglês, o que nós fazíamos ainda numa terceira língua, nos comunicarmos de forma que nos entendêssemos. E a gente vendo essa questão do tal do acolher e florir, como foi o projeto, mas assim, acolher vai além de você receber alguém. Não que fosse lá, até foi bem recebido, acolhido super bem, mas nós fizemos um paralelo de acolhermos até dentro da nossa casa, assim, eles iam para receber o ensino da língua. E aí nós tornamos muito amigos, porque aí a gente acolheu com o coração também. Foi muito bonito, fizemos amizades lindas, até tem Natália, uma delas que foi para a Ucrânia, está morando em Kiev mesmo, e eu falo com ela ainda todos os dias, e ela está contando sobre a guerra, e contando fatos, e eu contando daqui, mas Yulia e Ksenia foram duas ucranianas que ficaram em Prudentópolis. Ksenia agora está em Guarapuava, e Yulia ainda está em Prudentópolis, que foi a ucraniana que nós tivemos mais contato. E quando eu ia para minha escola, que eu sempre encaro assim, quando eu entro na minha sala de aula, é sempre um espetáculo. Eu sempre penso, hoje o show tem que ser melhor que ontem, porque eu realmente, assim, eu amo minha profissão, sabe? Então eu penso assim, a criança tem que sair daquele dia, daquela aula, assim, com a cabeça fervilhando e pensando, coisas novas estão acontecendo, e eles vão todos cheios de energia para casa. Então, assim, quando você vai ouvir eu falar, você vai ver que realmente não é porque eu sou professora, é porque eu amo o que eu faço. Que realmente tem várias questões da profissão do professor que não é tão gratificante, a valorização e tal, mas eu sempre foco o seguinte, atrás do meu profissional, existem mentes brilhantes esperando coisas, esperando a transformação. E se eu sou aquela pessoa que eu acredito, assim como Paulo Freire fala, não há humanidade se não houver sonhos, aí não de nada adianta. Eu levava para a escola contando esse aspecto que a gente fez aula com os ucranianos e tal, e as crianças ficavam pensando, né? Aí nós começamos a conversar com a Yulia, levei ela num dia pontual, que é no dia do refugiado, né? Não porque não é todo dia, mas aquele dia específico, na escola, e ela foi lá para a escola falar para as crianças o que é ser um refugiado. A questão do apego, porque hoje chega e avisa, você tem que sair daqui, em 2 dias só leve em uma mochila aquilo que é mais importante para você. E ela contou, e as crianças perguntavam, o que aconteceu com o seu cachorro? O que aconteceu? Então eles começaram a ficar muito curiosos sobre isso. Aí, nesse dia também, levamos o Anderson Prado, que é um escritor e historiador da cidade de Irati, que escreveu um livro chamado Fortaleza de Vira, que ele entrevistou Vira, que foi sobrevivente do Holodomor e do Holocausto. E aí o título em cima diz assim, nem Hitler, nem Stalin conseguiram me matar. E ela morava em Londrina. Então, assim, ele conseguiu essa entrevista e construiu um livro muito legal que fala sobre a morte da fome que aconteceu na Ucrânia em 1932 a 1933 e que matou percentualmente mais pessoas pela fome do que o Holocausto matou com Hitler. Então, assim, é uma coisa que não se fala muito. E Anderson Prado, até estou citando o nome dele aqui, né, não havia falado, mas é uma coisa que a gente tem que fazer referência, dele também esteve presente no mesmo dia, na escola. E ele falou do Holodomor, e a Yulia tinha a avó dela que morreu pela fome, e que quase morreu pela fome, desculpa. Então, a avó da Yulia que quase morreu pela fome, também, ela contava que a avó não gostaria de tocar no assunto para não sofrer. E a Yulia foi saber dessa história da avó dela, pela história do livro, na minha escola, que estava falando sobre o Dia do Refugiado, que contou toda essa história para ela, que ela não tinha nem noção também. E as crianças se apaixonaram. A partir daí... histórica de conseguir trazer para eles, de verdade, né? Tirar dos livros e trazer para a vida. Então, é aí que eu falo, sabe? De início eu já comecei, né, mexer com meus
meus palitos, porque assim, eu tenho não sei se é um problema ou é uma coisa legal, às vezes eu acordo à noite para ir ao banheiro, eu vou anotar num papel uma ideia que eu tive. Eu sei, A sabe, noite é sempre a melhor das histórias, né? eu Das sempre penso, ideias. eu poderia muito bem pensar, que tal eu pegar agora e anotar e fazer esse projeto com eles. Aí, nisso, eles estudaram sobre a Ucrânia, sobre a bandeira, sobre a guerra, sobre infinitos assuntos da Ucrânia. E a Yulia tem uma amiga professora da Ucrânia chamada Ludmila, e eu entrei em contato com ela pelo Viber, que não é muito usado no Brasil, que é mais usado lá na Ucrânia, eles usam o Viber. É parecido com o WhatsApp, não é? É um chat de bate-papo muito igual ao WhatsApp, assim, só que é uma outra plataforma. E nós eu escrevi a mensagem em português, tinha o tradutor, ela já traduzia, e eu comecei a conversar com essa professora, e a gente fez meet com as crianças da Ucrânia, com as minhas crianças em Prudentópolis, mediado pela Yulia, ucraniana, e a professora Ludmila, e nós lá. Eles construíram bandeira e tudo, e fizemos um vídeo, inclusive está no meu Facebook, que a gente postou. E, assim, as crianças se apaixonaram, porque a Ucrânia está vivendo um momento muito desgastante e as crianças estão tendo aula em domicílio. Então, o que acontece? Eles estão em domicílio, eles mostraram os animais de estimação, mostraram o jardim das casas, mostraram como é que é a cultura, como é que é a culinária, mandaram receitas, faziam receitas, mandavam vídeos. Então, assim, eles criaram um mundo, assim, que todo mundo, inclusive eu, quer ir para a Ucrânia quando a guerra passar, porque eu já estou convidada para a Ludmila e a Natália para conhecer Dobropilha, Kiev, então eu já estou assim, só que eu quero só ver eu juntar dinheiro agora, né? Mas assim, eu tô sonhando igual as crianças. Não, o convite eu tenho. E assim foi, sabe? Nós estamos... Aí ela veio, fizemos toda essa introdução da Yulia na escola e mostrar que quando você acolhe, é acolher com o coração. Porque eu posso ter porque eu também sou adepta a animais, eu ajudo em uma ONG, eu penso assim, se eu adotar ou tiver um animal, esse animal tem que vir pelo meu coração e que eu queira tê-lo, né? E as crianças também. Aí eu comecei a valorização da família, o quanto é importante valorizar a família, porque nós temos hoje e amanhã nós não vamos ter mais, que você tem que abraçar, que você tem que amar, porque eu sou muito assim. Antes de eu começar meu espetáculo em sala de aula, que eu vou dizer assim, tcharam, né, que eu imito, e vários personagens que eu levo para a sala de aula, aí eles levam no lado mais prazeroso do ensino. Eles não faltam, eles procuram vir muito porque eles vão perder alguma coisa interessante. E a gente começou isso aí. Aí as crianças já têm um projeto meu que é assim, todo mês de agosto eu sorteio amigo secreto em sala de aula, que é aquela brincadeira em que você sorteia, e que cada criança ganha 3 sementes de girassol anão, e que eles vão levar para casa e vão cuidar e vão fazer florir para entregar em dezembro. Então, o amigo secreto dele vai ganhar um amigo secreto, um girassol florido, que ele plantou, cuidou, zelou e entregou para o amigo dele. E me conta, prof, o girassol, ele tem um significado, né? Tem. Qual é o significado? Felicidade, renascimento, né? A força, a vitalidade. Então, assim, quando a gente pensou em homenagear exatamente a Ucrânia, esse aí é uma força para eles renascerem, né? Você vê assim que lá é o plantio do girassol, eles têm como renda, né? Lá não é assim igual a gente que planta no jardim, lá é lavouras de girassol. É mesmo? Nossa! Eles fazem o óleo do girassol, um monte de coisa, então é cultivo, né? Que nós plantamos soja, milho, feijão. Lá é girassol, alguns outros tipos de grãos, que aqui é o trigo também lá, tanto é que a bandeira, ela tem a parte amarela que é do trigo, azul do céu, né? Então, assim, eles têm a simbologia. Como eles já faziam isso do girassol, aí um dia eles falaram assim, nós poderíamos plantar girassol para os ucranianos. E eles iriam mandar para a gente sementes de lá, para que a gente fizesse canteiros com o girassol ucraniano, que ele é diferente daqui, as folhas são mais dobradinhas e tal. Só que em questão e virtude da guerra, eles não liberam saída e nem entrada. Nem entrada. Então, assim, naquela época, agora acho que já está mais flexível, mas naquele momento não, se eu não me engano, né? E seria um preço muito alto para estar enviando essas sementes. Então, nós pensamos o seguinte, vamos plantar. Espaço na escola nós tínhamos, né? Que as crianças, vamos homenagear os ucranianos, vamos. Como que nós vamos homenagear? Então, vamos plantar girassol. Mas no jardim, vamos pensar maior.
eles representam muito para nós, porque a nossa cultura, e nós somos muito descendentes de ucranianos, vão plantar um jardim, vão plantar uma lavoura? Não. Aí a gente decidiu inicialmente plantar 1.000 pés de girassol. Uhum. Aí eu falei, mas eu idealizando, né? E muita gente achando que era loucura, porque isso não vai dar certo, porque N fatores. Eu falei, não, vamos colocar isso para funcionar. Colocamos a meta 1.000, acabamos plantando 1.500 pés. Nossa, plantaram mais, que legal. Uhum. Aí assim, tinha reunião de pais, porque tem várias coisas. Eu convido você para sair. Só que eu dizer assim, vamos sair, é diferente de eu dizer assim, meu Deus, Gabi, você não tem ideia que nós vamos sair, vai acontecer uma coisa tão fantástica que você nunca mais vai esquecer. Uhum. O convite é diferente. E você, sendo professor, você não pode jogar palavras assim. Você tem que semear coisas para você colher. Na reunião de pais, eu falei, olha, que nós estamos com uma ideia, a ucraniana está vindo na escola, que é a Yulia, que representa todos os ucranianos, que aí já estavam indo embora e tal, que eles tinham ido já, porque deu questão de 1 ano. Os pais se prontificaram na hora, trouxeram furadeiras do chão, assim, para furar a terra, trouxeram o caminhão como é que é, adubo orgânico, trouxeram arame para fazer a cerca, porque os cavalos iriam comer aquilo, os pais vieram, as crianças vieram, todo mundo veio, um agrônomo lá que planta um jardinzinho, ajudou a gente, filmou com drone, a secretária de educação, né, o apoio que a gente teve lá, a gente não pode descartar isso aí, a professora da escola, os outros profissionais da escola, as professoras, o pessoal que cuida da estrutura, da limpeza e organização, todo mundo, e vieram todos no dia, no sábado, choveu um dia antes, assim, que caiu muito, e eu pensei, não vai dar certo, e à noite eu tenho muita fé, falei, Senhor Deus, ajude, se for para ser, o Senhor dá um sinal, no outro dia um sol, assim. Lindo. Choveu para que vocês pudessem plantar no outro Isso, dia. no seco também não poderia plantar. Aí foi muito, mobilizou muita gente, vieram muitas pessoas, plantamos aquilo, foi assim, muito lindo, sabe, muito, muito lindo. Daí, a Yulia nós fizemos transmissão ao vivo com Dobropilha e Kiev, nós fizemos ao vivo, tivemos a participação dos profissionais, o professor Josafati, que é o idealizador do projeto de ensinar a língua portuguesa, foi com sua esposa Helena, nós fizemos, ele falou ao vivo com os ucranianos, foi muito lindo. Daí quando floriu, até teve um momento assim um pouco conturbado para mim, que quando chegou o momento de florir, meu pai ficou doente, eu vim para Curitiba e eu não vi os girassóis floridos. Os alunos iam lá, tiravam fotos, fazendo coração, mandando e dizendo que estavam mandando força para mim e para meu pai, que estava em tratamento, mas que a força que eu havia plantado do girassol para os ucranianos estava servindo de força para mim também. Foi muito lindo, assim, sabe? Bonito, olha, e todo esse trabalho de comunidade, né? Que, total. Você acabou também plantando a sementinha da solidariedade entre todos eles e, de certa forma, eles retribuíram. E ele sempre falava assim, professora, nós não podemos parar a guerra, mas nós podemos oferecer flores para eles. Uhum. E eles criaram uma empatia tão grande que daí a gente desenvolveu, que assim, eu sempre ligo um projeto ao outro, e o sonho nosso era o seguinte, eles mandarem cartas para a Ucrânia, para receber as cartinhas dele, que a Yulia ia ajudar a tradução para enviar e a tradução para devolutivo. Das cartinhas. As cartinhas eram para serem enviadas e daí não dava, porque na chegada na Ucrânia não entrava também as cartas. Poderia ter o risco de não chegar, e crianças, eles criam uma expectativa muito grande, levando em consideração que nós, adultos, já criamos uma expectativa muito grande com relação às coisas, e se eles mandassem essa carta e a carta não voltasse, talvez fosse uma frustração em termos. Por isso que a gente fazia mais por meio de Meet. Se você olha para eles e pensa assim, quando eu sou professora e vou fazer o meu espetáculo, que eu digo que é todo dia minha aula, tem que ser um espetáculo, porque eu não vou despertar interesse do meu aluno se eu debulhar somente o tradicional. Não dizendo, claro, deixando bem claro que eu não sou contra o tradicional, que eu uso muito, mas nós temos que ser seletivos. A partir do momento que eu utilizar
o tradicional e conseguir fazer com que a criança construa o próprio aprendizado a partir dos sonhos, o mundo está transformado. Eu tenho comigo muito claro o seguinte, que quando eu estou no fundo da sala e vem imitando um cavalo que Dom Pedro chegou contando para eles vão aprender a história muito mais facilmente do que eu pedir para eles lerem o conteúdo e ficarem somente em cima da interpretação daquilo que eles leram. Uhum. Então, assim, quando todo mundo fala assim, você está assim porque você está no começo da educação. Espere você pegar um tempo. Fazem 10 anos, eu não perdi interesse e estou com a minha cabeça fervilhando de ideias. Então, eu penso Cada vez assim... mais ideias. Mais ideias. E uma coisa eu digo, sabe, Gabi? Esses projetos, como Televisando, por exemplo, muitas pessoas pensam, porque a gente sabe que é uma instituição grande, né? Porque é de renome. Quando eu mandava convite para as crianças, falando que eu ia fazer alguma coisa do Televisando, eu mandava logo do Televisando, para dar um ar de empoderamento, né? Chique. Uhum. Então, quando eu mandava isso aí para eles, para dar mais o voto de confiança, eles vinham com um retorno muito maior. Uhum. Quando eu vejo que eu tenho que utilizar a mídia, e eu tenho que... A mídia hoje está todo santo dia na casa das crianças. Os pais, infelizmente, não falando mal da família nem nada, mas a formação familiar hoje, a necessidade do trabalho de todos os membros da família, eles são, como que eu digo, delegam mais função ao trabalho do que a assistência ao filho. E eu, sendo professora, eu fico 4 horas exclusivamente com essas crianças, e muitas vezes eu represento um papel muito maior familiar para eles do que a própria família, em muitos casos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu, sendo um artista, eu sou um artista, professor não é um artista, porque quando eu estou no meu palco em frente à minha lousa, eu tenho que representar um ator, uma atriz, que eu cative essa criança, de forma que ela confie tanto em mim, que amanhã ela esteja de novo para assistir o espetáculo, mesmo que seja a mesma coisa que eu apresentei ontem. Educar, a essência é o amor. Quando eu acolher essa... eu me arrepio quando eu falo, tá? Porque realmente... Eu também. Eu tô até quase emocionada aqui, mas pode continuar. Não, mas é verdade, porque sabe o que eu imagino? Assim, Gabi, você pensar assim, eu tenho atualmente 23 alunos. Uhum. A maneira que eu trato cada um é exclusivo. Então, quando eu falo para você que eu sou professora do 4º ano, eu tenho que dizer que eu sou professora de 23 estrelas ali dentro. E que o brilho dela depende do que eu vou fazer. Se eu quiser deixar apagar esse brilho, com a forma que eu vou tratá-lo, à disposição das carteiras, que eu gosto muito de colocar em U, de meia lua, em dias de avaliação que o sistema cobra, aí eu tenho que colocar, mas assim, de uma forma em que eu diga assim, crianças, esse lugar aqui é o lugar de vocês criarem. Esse palco não é meu, o palco é nosso, vocês vão aprender e eu vou aprender. Eles têm um caderno chamado Você Sabia. Esse caderno é só ele que sabe. Aí ele fala por quê? Porque ele leva para casa e todos os dias ele traz uma pesquisa. Do quê? O interesse que ele tiver. E ele vai dizer para o amigo dele, eu pesquisei uma coisa que você não sabia. E que a partir dos dias, se nós fizermos pesquisas diárias, no final do ano, nós teremos vários conhecimentos que vão se entrelaçar. Com certeza, e um troca com o outro ali, e prof, você pode ter certeza que daqui a alguns anos você vai encontrar esses alunos mais velhos e vai ter certeza que impactou eles pro resto da vida. Então, assim, até eu passei por um momento bem delicado com meu pai, e eu estava aqui no hospital, e chegou um rapaz que chamou a gente para atendimento, e eu olhei, li assim, Caio. Falei, Caio, e eu olhei para ele, ele veio e disse assim, oi, sabia que você foi minha professora em Prudentópolis? Em Curitiba. Que orgulho! Aí eu falei assim, meu, isso aí é uma coisa assim, você foi minha professora de filosofia, e eu fico pensando assim, meu Deus, assim, coisas que você vai lembrando assim, mas vai esvanecendo que são muitos, mas eles lembram. Então, a gente assim, sempre lembra. Quem transforma a gente lembra. Pra sempre. Com certeza. Então, assim, uma coisa que me marcou bastante, que eu vejo, assim, hoje eu trabalho, eles trazem de casa aquilo que eles gostam nas pesquisas, e eu estimulo.
Ah, você é bom no desenho, vamos fazer um livro só seu, só de tirinhas, só de cartoon, então eles vão criando as coisas deles. E aí eu vejo assim, quando eu estudava, por isso que eu digo assim, toda vez que eu vou apresentar o meu espetáculo, eu gosto de sentar na plateia. Uhum. Porque é, lá na eles. porque é lá na plateia que eu vou pensar como eles. E quando eu penso como professora, que eu vou dar uma maçã desse tamanho para uma criança pintar, e a criança tem a mão desse tamanhozinho, e que ele vai passar um dia para ele pintar aquela maçã, ele vai odiar ser artista. A partir do momento que eu começar a dizer para ele, faça o seu desenho, mas eu não sei desenhar maçã, mas desenha maçã do jeito que você sabe, eu também não sei, mas nós podemos ser o melhor desenhador de maçãs do mundo, só que nós temos que ter. Então ele sempre fala assim, eu sempre falo, o Bolt, ele foi campeão muitas vezes na corrida, mas vocês acham que ele cruzava o braço e esperava o domingo para correr? Toda a vitória que cada um tem é de cada dia. E eu digo assim, a professora está aqui para te ajudar. Eu ouvi até um filósofo falar, agora não vou lembrar quem, ele diz o seguinte, 2 exemplos na vida nossa. Pare perto de uma BR com seu carro estragado e tente fazer com a mão para que um carro pare. Ele não vai parar para te ajudar. Mas se você começar a empurrar seu carro, você terá vários ajudantes. Sabe por quê? Porque quando eles veem o esforço da pessoa, assim é o reconhecimento. Eu sempre falo para eles, vocês estão empurrando o carro de vocês? Ou quer que a professora empurre? Então, eu construo pessoas capazes de transformar as coisas no limite de cada um. Então, é assim, e essa homenagem para a Ucrânia aconteceu exatamente isso. Eu falei, crianças, quando a gente homenageia alguém, ou quando a gente quer fazer algo para alguém, você sempre faça bem feito. Falava para eles assim, se a mãe pedir para vocês varrerem a casa, seja o melhor varredor de casa que sua mãe já teve. Sim. Porque quem faz uma vez bem feito não precisa fazer 2. Eu sempre falo para eles. Então eles são tão motivados, eu até penso assim, porque eu abraço todos, eu dou beijo em todos na saída, na hora que encontra. Então assim, isso é gratificante pelo fato de você pensar assim que você transforma vidas. Com certeza. Transforma vidas para sempre e impacta. Sempre. Você tem que capacitar. As crianças estão lá, não vou conseguir. Eu falei, duvido. A professora vai verificar daqui um pouquinho, eu duvido. Daí quando eu vou lá, às vezes não ficou tão bom, você estimula. Cara, que lindo que tá isso. Aí a criança pensa, meu Deus, alguém me notou? E o duvido, ele tem esse poder, né? Se duvida, pois eu vou fazer. Aí ele fala assim, ela duvida, então agora eu vou mostrar. Mais ou menos nesse ponto, assim, sabe? As crianças estão por aqui de ensino livresco. Nós estamos assim com a didática do livro. Livro é importantíssimo. Ele é necessário, fundamental, né? Deixando bem claro, porque pode haver outras interpretações. Mas a partir do momento que eu focar somente no livro, o livro ele é um apoio, né? E se eu focar somente no livro didático, porque para criança, assim, pode ver, eu tenho alunos que no 4º ano, por exemplo, que ele não tem leitura fluente. Como é que eu vou exigir que esse aluno me acompanhe no livro didático em textos de 1 página, 2 páginas, por exemplo? Para ele vai detestar a leitura. Vai detestar ir para a escola, vai odiar a professora, num ponto mais assim. Então, o que eu tenho que tentar? Tentar fazer a leitura, os que acompanham, e forçá-lo a desenvolver também a leitura, né, e com leituras mais simplificadas, talvez. Mas eu, como professora, tenho que tentar fazer entre aspas, meu teatro explicativo de didática, porque é a tal da história. Você acolher o aluno, amar o aluno e educar com amor, tem que ter também aliado a didática, porque você tem que ter didática, né? Às vezes você está no mundo lúdico e tal. Então, assim, mas você vai ensinar essa criança, ele quer aprender, nós vamos aprender substantivos, adjetivos e verbos. Mas no livro, para ele, tá chato, mas você pede para ele trazer a música que ele mais gosta escrito no papel. Aí naquela música, olha essas palavras, aqui tá falando Juquinha, aqui tá falando do violão, aqui, então esses nomes aí são o quê? Nome de algo, o que nós podemos chamar de substantivo? Então, se você trabalhar com aquilo que eles gostam, a coisa fica mais fácil. Quem vai dizer assim, essa professora tá no mundo dos sonhos, que imagina idealizando uma educação assim. Nós temos que acreditar na educação sonhadora.
Com A certeza. criança vai para a escola por amor. É mesmo, é mesmo. E eu até tenho uma contribuição, quando eu estava na escola ainda, a gente tinha dificuldade em polígonos na matemática. E a professora fez dessa forma, e ela falou: então escolhe as formas aqui que você gosta, e a gente fez uma atividade nesse sentido, e hoje eu sei todos os nomes dos polígonos, e lembro para Olha lá. sempre da professora. É o impacto que causa, não é? Sim, e outra coisa que marca, eu vejo assim, igual eu também aprendi, por exemplo, fósseis. Um professor meu, um professor Antônio, que é um professor lá do tempo atrás, ele ensinou fóssil. Pediu pra gente levar um pote de margarina vazio e um osso de galinha. E ele levou a gente lá num córrego onde tinha barro pra gente construir o nosso O fóssil. fóssil de Ele colocou vocês. no potinho. Você acha que eu esqueci? Não. Então, quando eles falam assim, a professora Leila, ó, ela é meio maluca. Ela anda com o microfone pra lá, ela anda com o data show pra lá, e cantam na sala dela, e não sei o que. Eu falei assim, talvez é desse professor maluco que o aluno tá precisando. Ele É tem que mesmo. aprender para a vida, sabe? Não, do conteúdo, ele vai aprendendo com o passar do tempo, mas se ele for um aluno que aprender a ler, a calcular, a interpretar, amando e sonhando, aí a coisa fica mais fácil. Uhum. É mais ou Com menos por aí. Com certeza. E qual que foi um momento, assim, que é inesquecível para você nessa jornada de educação? Pode ser dentro do projeto que você desenvolveu ou no seu dia a dia mesmo. Teve algum momento que foi impactante para você, assim, inesquecível na educação? Olha, assim, foi quando eu conheci o ensino fundamental, que eu achei que foi muito chocante aquilo, trabalhando com os adultos, mais com os adultos. Mas, assim, impactante para mim foi exatamente isso. Quando eu cheguei e eu observei aquelas crianças e comecei os primeiros conteúdos lá na frente. E a criança ergueu a mão para mim e falou assim: professora, falei, o quê? A gente não sabe copiar ainda. E aí você pensar assim, porque, opa, eu tenho que pisar no freio, porque assim, quando a gente entra num concurso, alguma coisa assim, né, começa a trabalhar, ou você entra numa turma nova, você entra com uma turma, assim, você não tem a dimensão intelectual da idade deles. Você pensa assim, eles estão evoluídos, eles estão indo, aí você pensa assim, ele fala, professora, essa letra a gente não conhece, já é cursiva. Você Uhum. começa a voltar, isso há 10 anos atrás, quando estava ainda aprendendo. Então você vê assim, o quanto que você aprende com as crianças, e você para e analisa assim, tudo que você aprende numa faculdade é de extrema importância, mas nada se compara à prática. A hora que você olha e Uhum. vê aquela criança e vai assim, meu Deus, eu tenho que voltar atrás, mas impactante foi exatamente isso, eu chegar num ponto de pensar assim, poxa, que mundo que você vive, professora? Você tem que voltar, né? E os outros impactos da vida é essas, quando você encontra a professora, oi, professora, tudo bem? E principalmente vem aquela pergunta que mais dói no teu coração, ele fala assim, você lembra de mim? E você tem um monte de aluno e você olha assim, você não lembra às vezes, ou às vezes lembra, né, mas não necessariamente lembra, e ele fala, eu sou o fulano e tal, eu estudava naquela escola, daí você fala, sim, você foi a melhor professora que eu já tive. Então você fala assim, Nossa, porque você lembra, então isso aqui é uma coisa que você pega assim, afaga seu coração, sabe? É uma coisa que aham. marca para sempre, Nossa, marca para sempre, é marca. muito bonito. E o papo tá maravilhoso, mas eu quero trazer um jogo aqui pra gente para encerrar. Então eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar uma palavra e você me responde o que que significa para você. Vamos Tá, tentar? vamos tentar. Como você define sucesso na educação? Fazer os olhos das crianças brilharem. Muito bonito. Quando você vê que eles vibram, que eles conseguiram aquilo que eles achavam impossível, sucesso na educação, você não pode pensar em notas, você não pode pensar, que também faz parte, né, IDEB, SAEB, tudo, mas você tem que pensar o seguinte, eu tenho que atingir o objetivo de ensino daquela criança. Então, Uhum. assim, quando o olho dela brilha, você diz, ó, aí, ó, cheguei naquilo que era o que eu queria, ele atingiu o meu objetivo. Aí é sucesso. Certo. E qual é o papel da tecnologia na educação? Fundamental.
fundamental, porque assim, ó, hoje, com os recursos que nós temos tecnologicamente falando, que eu posso entrar em vários sites, ter várias ideias, adaptar o meu dia a dia, que eu vejo assim a questão como é que eu digo, às vezes a gente não está tão bem amparado tecnologicamente por tudo, mas hoje com um smartphone você consegue fazer coisas incríveis. E a internet é livre, o Wi-Fi está presente, então assim, se a criança está online hoje, é graças à tecnologia. O papel hoje da tecnologia é indispensável e primordial na educação. Você tem que estar antenado e atualizado o tempo inteiro com a tecnologia, porque ela, além de tudo, é nossa aliada. Com certeza, com certeza. Prof, uma inspiração para você. Uma inspiração, a minha família. Eu falo assim, ó, tudo que eu sou assim, tudo que eu sou hoje, tudo que eu fiz e a forma que eu penso, a forma que eu amo, que reflete, a inspiração minha hoje, sem dúvida nenhuma, é minha família, mesmo com a falta do meu pai bem recente, mas assim, foi o pilar principal. Então, hoje, enquanto professora, quando o pai vem à escola, para mim é mais um ponto positivo, é mais um 10, como diz lá no carnaval, nota 10, porque eu vejo que quando a família está junto, a chance dessa casa, dessa estrutura que nós estamos montando, ela tem um alicerce bem formado, aí funciona. Ela vem na escola, para mim é tudo. Então, hoje, a minha inspiração é minha família. É um pilar, né? Uma tendência educacional que você acha que vai moldar o futuro? Olha, uma tendência, eu vejo assim, não digo bem uma tendência, é igual eu falo assim, desde que nós tivemos tendências inúmeras, nós temos que voltar numa tendência mais, tirando a essência de cada um. Eu acho que seria mais uma tendência sonhadora e tecnológica. Tá? Eu vejo assim, os dois. Que eu não consigo desvincular, sabe? Porque assim, nós sabemos que nós, enquanto adultos, se nós pegarmos um celular e dizer que nós vamos ficar 10 minutos, nós vamos mentir. Por isso que a gente tem que pegar em períodos livres, porque ele prende muito a nossa atenção. Então, eu imagino assim, que você sonhar um mundo educativo para todos, assim, no geral, porque eu digo todos, mas e aqueles que não têm acesso à tecnologia, mas hoje é difícil quem não tem, né? Porque se não tem em casa, tem na escola. Então, eu falo assim, mas a criança sonhar e acreditar, porque o primeiro de tudo, o ponto principal, é ela acreditar nela mesma. Nós temos que construir pessoas sonhadoras. Então, eu falo assim, que é o tal do professor liquidificador, eu sempre falo assim, nós temos professores ventiladores e liquidificadores. O professor liquidificador é aquele que chega e joga o conteúdo e o vento leva, né? E o professor liquidificador é aquele que abre o liquidificador, coloca o conteúdo, conhecimento, amor, paciência, carinho, atenção, fecha e liga. Aí, quando ele fizer aquele misto, que faz o mix ali dentro, que ele mistura tudo, você está formando uma educação que está respeitando toda a individualidade de cada criança. Então, eu sou um orientador de sonhos, que é aquele professor que diz assim, ó, ele sonha, então vamos tentar impulsionar para que haja um voo bonito e da forma que a criança imagina. Então, eu penso assim, a tecnologia já está sendo, e há muito tempo, um pivô social, já digo assim, que ele está tomando vários lugar de muita coisa. Eu penso, o que eu fazia sem a tecnologia antes? Eu subi em árvores, porque nós estamos perdendo esse lado. Por isso que eu digo uma educação contraturno assim, ó, que você fosse valorizar aquilo que nós tínhamos quando a nossa educação na época, a minha, eu digo, não a sua, você é super jovem, mas eu digo assim, na minha época que eu vivia com a natureza, ou que eu tinha contato com coisas mais práticas, manuais, até manufaturadas ou coisa e tal, artesanais, e quando eu vejo hoje a tecnologia, somente ela sozinha, ela não tem muito sentido, então você tem que direcionar. Então, e sonhar, você é muito doida, você sonha demais. Eu falei assim, eu acho que todas as loucuras que eu faço na educação é porque eu sonho demais, né? Só acho que é isso. E renderam muitos frutos e vão continuar rendendo, então, né? Já estou com ideias novas, só que esse ano ainda não comecei por causa das intempéries que aconteceram, mas o ano que vem promete, eu já tenho projetos novos aí. Ideia sempre pipocando.
Sempre. Prof, qual foi o impacto do Televisando no seu trabalho? De acreditar que eu sou capaz. Sabe? Assim, foi uma coisa muito, muito assim, eu vi que eles estavam fazendo propaganda na escola, até um dia a Paty, acho que comentou que eu era a embaixadora do Televisão em Prudentópolis, porque eu estava indicando para todo mundo. Uau! Eu indico para as meninas Mesmo, e tal. eu andei sabendo. Porque assim, o que acontece? Eu sempre falo para elas, meninas, se vocês não tiverem um projeto para inscrever, vocês têm uma gama de conhecimento lá dentro, você tem curso, né, que vai te ajudar, que vai te aperfeiçoar e até para elevação de nível no concurso e tal. Eu falei assim, vejam lá, mas o Televisando impactou bastante, porque eu comecei a ver o mundo, como que eu digo, além da moldura da minha janela. Porque assim, eu acreditava, eu filmava com eles, fazia minhas coisas, mas eu pensava assim, em âmbito estadual, eu consegui mostrar um trabalho que eu fiz e que tem outros tantos que eu faço e que eu nunca mostrei. Eu nunca mostrei, e além de mais, o Televisando deu visibilidade ao meu trabalho. Mas o meu trabalho como? O meu trabalho mostrando as minhas crianças, a minha escola e meus colegas de trabalho. Não eu, Leila, somente. Porque quando fala que a escola Clotilde dos Santos Gomes, que a minha escola ganhou um prêmio, eu estou falando da escola. Então, assim, o Televisando deu uma visibilidade muito grande e eu fiquei muito feliz que tem esses projetos aliado a empresas, assim, de nome como a RPC. Então, assim, o Televisando veio abrir muitas portas e ainda por isso que eu estou indicando muito para os colegas e eu ainda vou investir muito mais nesses cursos e postar meus trabalhos com vocês. Que legal, professora. Por último, um conselho para novos pedagogos e para quem está pensando em entrar na pedagogia. Primeiro, em várias profissões, não só em pedagogia, ou medicina, odontologia, veterinária, primeira dica é não fazer aquilo que seu coração não sente que é para você. Eu tenho que entrar disposto a entender, principalmente para os futuros pedagogos, que a remuneração, por exemplo, se for pensar, eu vou me tornar milionária, menos que você invista, né, e tal, mas assim, dizendo que na nossa profissão, ela é uma profissão, assim, que diz assim, meu Deus, não. Mas você tem a oportunidade de entrar e transformar vidas. Um médico, eu sei que ele salva vidas, um exemplo, e a nossa função é um pouquinho mais, numa idade assim, em que você, professora, é um herói, ou uma heroína. A criança acredita na verdade que você fala, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque a verdade de um professor, ela ecoa assim até, e vai contra o que a mãe fala. Tá? Porque a mãe está falando, não, mas a professora disse. Então, assim, se você pensa em seguir a carreira de pedagogo, pense na seguinte posição. Eu tenho que amar aquilo que eu faço, amar a criança, e pensar que todo o trabalho que eu faço, porque eu sou pedagoga e sou professora, e eu faço meus trabalhos produzindo para os meus alunos em finais de semana, à noite, por prazer, porque eu gosto disso. Né? Não estou dizendo que todos os professores têm que parar a vida e fazer. Não, eu faço porque eu gosto. Mas então, quando você sentir que você tem paixão pelo educar, seja um pedagogo. Porque aí você vai transformar vidas e transformar a sociedade, talvez não em curto prazo, mas a longo prazo você vai ver a tua sementinha germinando lá na frente. Ser pedagogo é ser condutor de sonhos. Então, se você não sonha e não acredita que seu aluno seja capaz ou não acredita nessas coisas, talvez não seja a profissão para você, mas é muito prazeroso. Professora, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. Nós ficamos muito contentes com a sua presença. Eu que agradeço, Gabi. Estarei sempre disposta a fornecer informações ou meu trabalho, ou o que for necessário para estar contribuindo para que esse projeto continue por muito tempo, porque projetos dessa dimensão, ela tem que ecoar para o nosso Paraná e para o país inteiro, porque é um projeto que vem agregar muito aprendizado aos educadores e dá muita visibilidade às nossas crianças, nossos alunos que estão aí para construir um futuro brilhante ainda. Agradeço de coração. Muito legal. Muito obrigada, professora. Um abraço para você. E para você que está em casa, já sabe, clica aqui, se inscreve no canal, dá um joinha e aguarde que logo tem episódio novo.